Você já olhou para a vida de alguém, talvez um post rápido no Instagram, uma conquista anunciada no LinkedIn, ou até um carro novo de um colega no trabalho e sentiu aquele beliscão na alma? Aquele pensamento involuntário que sussurra, por que não é comigo? Sabe aquele momento em que você vê alguém feliz, realizado, desfrutando de algo que você deseja profundamente? E em vez de você sentir alegria genuína por aquela pessoa, você sente um aperto no peito? Um misto estranho de admiração, tristezas e às vezes até uma ponta de amargura? Se você já sentiu isso, eu quero que você respire fundo e ouça o que eu vou te dizer. Você não é uma pessoa má. Você não é um invejoso crônico. Você é simplesmente humano. A comparação é uma das armadilhas mais antigas e sofisticadas da nossa psique. E hoje eu quero te ajudar a entender o que realmente está por trás desse sentimento. E principalmente, como sair desse ciclo de insuficiência sem se culpar. Vamos conversar sobre como a vida do outro acaba virando uma régua injusta para nós. E como isso rouba a nossa paz, distorce as nossas escolhas e nos afasta de quem realmente somos. Oi, eu quero te dar boas-vindas de novo a esse espaço de pausa e clareza. Eu sou Vinícius Ribeiro, sou médico e cirurgião plástico com 30 anos de formação. Passei essas 3 últimas décadas ouvindo pessoas, no meu consultório, nos ambulatórios, nos centros cirúrgicos. E eu não via apenas a anatomia, eu via a alma humana exposta. Eu via a comparação em carne e osso todos os dias. Muitas vezes o paciente chega com uma foto de uma celebridade ou de um influenciador digital e diz: doutor, eu quero ser exatamente assim. E o meu trabalho mais difícil, antes de qualquer cortezinho, antes de qualquer cirurgia, é ajudar essa pessoa a entender que ela pode e deve buscar a sua melhor versão. Que ela nunca poderá habitar a história ou o corpo de outra pessoa. A cirurgia pode ajustar a forma, mas ela não cura a comparação. E a minha intenção aqui é simples: conversar sobre essas decisões humanas, aquelas que tomamos na família, no trabalho, nos relacionamentos, e sobre o que vivemos nos bastidores da mente. O medo, a expectativa, a ansiedade e esse tema tão central que é a comparação. Eu vou trazer para você o que a ciência e a psicologia explicam, o que a prática médica me ensinou no dia a dia e o que minha fé cristã me aponta como direção e valor inegociável. E aqui fica o meu aviso, né? Esse conteúdo é educativo e reflexivo. Não substitui consulta médica ou psicológica. Se esse tema tocar em feridas muito profundas de autoestima ou se você estiver vivendo um quadro de depressão, busque ajuda profissional especializada. A comparação é silenciosa. Ela não chega com aviso prévio. Ela chega como um sentimento de desconforto, que a gente nem sempre sabe nomear. Mas por que ela mexe tanto com a gente? Porque ela toca no pilar mais sensível da nossa existência, a nossa identidade. Quando você está seguro de quem você é, do seu propósito, do que você está construindo com as suas próprias mãos, você consegue olhar para o sucesso alheio como uma janela. Você olha para fora e se inspira, aprende e pensa: que bom que é possível. Mas quando tu está cansado, inseguro ou sob pressão, você transforma essa janela em espelho. E esse espelho, acredite, é cruel, porque ele só te devolve o que você acha que falta em você. A pesquisadora Brené Brown, no seu fantástico estudo sobre vulnerabilidade, diz algo que eu considero uma das definições mais brilhantes da atualidade sobre isso. A comparação é a criatividade aplicada na direção errada. Pense nisso por um instante. Você gasta uma energia mental absurda imaginando como é a vida do outro, criticando as escolhas dele ou desejando a realidade dele, em vez de usar essa mesma energia criativa para construir a sua própria história. É um desperdício de potencial humano enorme. E o grande erro da comparação é que ela é injusta por natureza. Você faz algo que eu chamo de comparação assimétrica. Você compara o seu bastidor com o palco do outro. Você compara a sua segunda-feira da manhã com a pia cheia de louça, boletos para pagar, com o sábado à noite editado e filtrado de alguém que você segue.
Você compara o seu processo doloroso de crescimento com o resultado final de quem já chegou lá e passou por esse mesmo processo? É como comparar o rascunho de um livro com a edição de luxo de um best-seller. O resultado dessa conta sempre será a sua própria insuficiência. Para a gente vencer esse inimigo, precisamos dar aqui nome aos bois. Eu organizei essa comparação em 3 arenas principais, que eu vejo destruírem a paz das pessoas todos os dias. Primeiro é a arena da estética. E hoje nós estamos na dismorfia digital. Como cirurgião plástico, eu vivo isso na linha de frente. O corpo se tornou para muitos a única fonte de valor e identidade. Com as redes sociais, o cérebro humano está sendo bombardeado por centenas de imagens perfeitas por hora. O problema é que o nosso cérebro primitivo não separa o que é realidade do que é uma vitrine, construída com ângulos, luz e filtros. Nós começamos a nos comparar com pixels, não com pessoas de carne e osso. Isso gera o que a ciência chama de insuficiência corporal. A pessoa pode estar saudável, bonita e jovem, mas ela se sente em dívida, porque a régua dela não é mais o espelho real, mas a tela do celular. Cuidar da autoestima é legítimo, mas quando a aparência vira uma escravidão, você perde a capacidade de ser grato pelo corpo que te carrega e te permite viver. 2 é a arena do desempenho. Desempenho e status, a corrida sem fim. Aqui entra o trabalho, o dinheiro e o dar certo na vida. É a comparação do que quem tem mais ou quem chegou primeiro. O perigo aqui é que essa corrida ela não tem uma linha de chegada. Sempre existirá, sempre, alguém com um cargo maior que o seu, um faturamento mais alto ou uma viagem mais luxuosa. Quando você mede o seu valor pelo que você produz, você perde o descanso. Você não consegue celebrar sua promoção porque o seu vizinho de mesa foi promovido a um cargo ainda mais alto. Você toma decisões financeiras para ser bem e não para estar bem. Você se endivida para manter uma imagem de sucesso que sirva de régua para os outros, enquanto por dentro a sua paz está falida. 3 é a arena familiar e moral. Aquele desamor sutil. Essa talvez seja mais dolorosa. É quando você compara a sua casa com a casa do outro, não a casa física. O seu casamento com o comercial de margarina que você vê nas redes. Seus filhos com os filhos perfeitos daquela outra família. A comparação dentro de casa gera um ambiente de crítica constante, cobrança e amargura. Você para de amar as pessoas reais que estão ao seu lado, porque está apaixonado por um ideal que viu em outro lugar. Lembre-se, nem toda casa tem a mesma estrutura, nem todo casal tem as mesmas feridas e nem toda criança tem o mesmo temperamento. Comparar família é uma forma sutil de desamor, porque você para de enxergar a beleza do seu próprio jardim para cobiçar a grama sintética do vizinho. Como é que a gente sai desse ciclo? Como a gente quebra essa régua? Eu quero te propor aqui 4 práticas fundamentais. 1. Dê nome ao sentimento. Não tente lutar contra a comparação apenas com a lógica. Comparação é um sentimento. Comece com uma honestidade brutal de dizer para si mesmo: eu estou me comparando agora? Eu senti inveja desse post? Eu me senti menor ao ouvir esse relato? Nomear o sentimento tira o poder que ele tem sobre você. Quando você traz uma sombra para a luz, ela para de crescer. Volte para o seu contexto e para a sua história. Sempre que o brilho do outro te ofuscar, faça uma pergunta de horas. Qual é o custo que essa pessoa pagou para estar onde está? Porque sempre existe um custo, sempre existe um bastidor de renúncia, dor e risco que você normalmente não está vendo. Você aceitaria o pacote completo da vida dessa pessoa? Com as feridas, os traumas e as perdas dela? Geralmente a resposta é não. Por isso, valorize o seu contexto. O que você tem hoje, que você parou para agradecer porque está olhando para fora. A gratidão é o único antídoto real para a insuficiência. 3. Troque a performance pela fidelidade. Isso muda o jogo. Em vez de medir a sua vida por resultados externos, que você nem sempre controla, comece a medir pela fidelidade aos seus valores.
Pergunte-se ao final do dia: eu fui fiel ao que eu acredito hoje? Eu tratei as pessoas com o respeito que elas merecem? Eu dei o melhor dos meus recursos que eu tinha em linha? A performance depende do mercado, da sorte, dos outros. A fidelidade depende apenas do seu caráter. Isso traz uma paz que ninguém pode te tirar. 4. Governe a sua mente e limite a sua exposição. A sua mente é um jardim. O que você planta cresce. Se você consome conteúdos que sistematicamente te deixam triste, irritado ou se sentindo menos, por que você continua chamando isso de entretenimento? Isso é toxicidade. Aprenda a silenciar, a dar um follow e a proteger a sua saúde mental. Você não é obrigado a assistir o palco de ninguém se você está destruindo o seu bastidor. Como médico, eu preciso te dar um alerta biológico. Ciência, tá? A comparação adora mentes exaustas. Quando você está descansado, alimentado e com a rotina organizada, você tem uma estabilidade emocional para ver o sucesso de outro e pensar: puta, que bacana, parabéns para ele. Mas quando você está exausto, o sucesso do outro vira uma acusação contra você. O cansaço aumenta a sua vulnerabilidade psicológica. Por isso, às vezes, o primeiro passo para vencer a comparação não é um exercício mental complexo, mas sim voltar ao básico: dormir melhor, comer com melhor qualidade, reduzir o excesso de estímulos digitais e dar ao seu corpo o descanso que ele precisa para sustentar sua mente. O corpo é a base da sua resiliência emocional. E para fechar nossa conversa de hoje, eu quero trazer uma direção que vem da minha fé, mas que serve como um guia universal de saúde mental. No livro de João, capítulo 21, até o versículo 22, há um diálogo fascinante. Pedro estava preocupado com o futuro de outro discípulo, olhando para o lado e perguntando o que aconteceria com o outro. E Jesus dá uma resposta que é um verdadeiro chega para lá na comparação. Que te importa? Segue-me tu. Essa frase é o maior antídoto contra a comparação que eu conheço. É como se o Criador estivesse dizendo, olhando para mim, diz assim: Vinícius, não olha para o caminho do outro como se fosse a sua obrigação ou seu gabarito. Não transforma a história dele em uma sentença contra você. O que eu faço com ele é assunto meu. O seu assunto é o que eu coloquei na sua mão hoje. Isso não é sobre ser egoísta, é sobre ser maduro. É entender que cada um de nós é um projeto exclusivo, com tempos diferentes e estações diferentes. Deus não vai te pedir conta do talento que Ele deu ao teu vizinho. Ele vai te perguntar o que você fez com a vida que Ele te deu. A comparação é uma ladra. Ela rouba a alegria do presente, distorce as suas escolhas futuras e te faz decidir para competir em vez de decidir para construir. A saída desse labirinto é o retorno para a sua própria identidade. Quem eu sou, onde eu estou e qual é o meu próximo passo certo. Se essa conversa de hoje fez sentido para você, se ela trouxe um pouco de ar para os seus pulmões, eu quero te pedir um favor. Comenta aqui embaixo. Qual é a área da sua vida onde a regra do outro mais te incomoda? Vamos conversar sobre isso nos comentários, eu te respondo. E se você conhece alguém que vive se cobrando, alguém que está exausto de tentar alcançar um padrão que não é dele, compartilhe esse vídeo. Curta-se, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho aqui do YouTube para não perder os nossos próximos episódios. Obrigado por me ouvir e que Deus te dê paz e gratidão e uma firmeza inabalável para caminhar no seu próprio e único caminho. Até o nosso próximo episódio.